E também a eleição, que apesar de ser muito difícil, ela é a eleição possível para muita gente. Sim. Porque uma eleição para deputado estadual ou federal, por exemplo, no ponto de vista proporcional, é uma eleição que exige uma estrutura grande. É verdade. Uma estrutura para candidato a vereador já é menor. Então é possível que a pessoa, conseguindo entrar para vereador, ela possa se projetar para um cargo proporcional mais importante. Da mesma forma que, se é possível ela se fazer prefeito, ela pode, a partir da prefeitura, se projetar para... Então, essa sua colocação, ela é absolutamente correta. A eleição para vereador, ela funciona como um termômetro e, ao mesmo tempo, ela funciona como um primeiro passo para uma carreira política mais longa. Promissora, né? Vamos pro intervalo, André? Vamos lá. Intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo com o cientista político André Regis aqui no Conversa na Madrugada. Já, já. Cientista político André Regis, conosco aqui no Conversa na Madrugada. André, a gente falou no primeiro bloco sobre a movimentação política, né? O termômetro, que é a eleição municipal e que vem se aproximando. A gente já respira eleição. Agora, eu queria discutir uma coisa com você. Ultimamente eu tenho falado com o Dr. Zé Paulo Cavalcante Filho, né, que é um advogado tributarista renomado. Aliás, todo mundo conhece, você conhece. E a gente discutir essa questão do papel do vereador. Eu penso que o papel do vereador é de extrema importância, porque o vereador, ele é o elo de ligação mais forte entre o poder e entre a comunidade, não é? Até porque você é eleito pela sua comunidade, em tese, né? Falando aqui do processo, penso que seja correto. Agora, o Brasil é o único país do mundo onde se remunera vereador, onde o vereador ganha, e penso que ganhe muito bem para isso. É correta essa forma política de existir, André? O vereador, ele tem de ser remunerado ou ele teria que ter alguns privilégios por conta de estar assumindo e representando a comunidade? Qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, eu sou da sua opinião. Por exemplo, se nós tomarmos como base o município do Recife, é injustificável que o município dedique 100 milhões de reais, é mais de 100 milhões, eu acho que, mas arredondando, essa média. 100 milhões de reais para a manutenção da Câmara dos Vereadores. E aí, 46, Isso são 36. 36, Eles então, estão subindo para 37, né? Você tem aí um orçamento gigantesco e desproporcional. Você pode colocar tudo que a prefeitura gasta promoção ao turismo, chega a ser 10% do que se gasta com a manutenção da Câmara dos Vereadores. Por outro lado, é caro e o retorno é pequeno. Não há concurso público para a Câmara dos Vereadores, não há transparência nos gastos dos vereadores, ou seja, eu acredito que 5% é demais. A Constituição é que determina que municípios acima de 500 mil habitantes, o gasto seja de até 5%. Não é que seja 5%, mas o prefeito tem que mandar no limite do pedido até 5%. A Câmara, ela sempre pede 5%. Ela pede o limite, né? Ela eram 41 vereadores, houve a redução para 36%, mas ela não diminuiu a quantidade do repasse. Então, o custo é o mesmo para menos vereadores. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente deveria adotar o que acontece nos principais países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa recebe um jeton por sessão. Então, $10 é um valor simbólico nos municípios. Ou seja, é como alguém que dedica a sua vida à manutenção do seu edifício. Ou seja, inclusive, não se exige dedicação exclusiva do vereador. O vereador, ele pode manter a sua vida. Claro, paralela, até a sua porque ele está na sua cidade. É porque alguns fazem da política profissão. Exatamente. Quando eu penso que não deveria ser, né? Agora, eu sou a favor do fim da remuneração para os vereadores, mas para isso é preciso que a sociedade se mobilize, pressionando o Congresso Nacional a aprovar uma emenda à Constituição, extinguindo ou reduzindo o repasse. Se o repasse fosse de 1%, por exemplo, haveria remuneração, mas ela não seria uma remuneração suficiente para causar um prejuízo financeiro à cidade. André, a população é muito ausente da cobrança junto aos políticos, né? Você pergunta a alguém, você sabe quem você votou na última eleição? A maioria não vai saber. Se sabe, você está acompanhando o trabalho do seu parlamentar, você está mandando um e-mail para ele, você está indo à Câmara, você, assim, sempre que pode, procura saber. Eu acho que
Existe uma falta de vigilância, não existe, da população brasileira com o seu parlamentar? Existe, e muito em função da forma como os parlamentares são eleitos. Certo. Porque como o sucesso eleitoral ele está muito vinculado ao abuso do poder econômico, quem compra a eleição não se sente responsabilizável. Ou seja, ele... É o negócio que ele fez, né? Ele comprou o mandato. Vendeu. Então, quem vende não tem direito a reclamar, e quem não compra, ou seja, quem não participa, está fora do processo. Isso é um negócio maluco, isso, né? Então, o que é que se justifica, por exemplo, esses orçamentos de candidatura a vereador do Recife por mais de 1 milhão de reais? É. Então, mas isso é porque o voto tem um preço. E esse voto que tem um preço não é um voto que é em fulano ou em cicrano. É um voto que é comprado, né? Então, ainda existe essa compra de voto? Existe muito forte. É preciso que o Ministério Público esteja vigilante, é preciso que a Justiça Eleitoral ela esteja bem ativa no sentido de permitir uma competição, que seja uma competição democrática. Né? Esse é o problema. Uníssona, né? Exatamente. Você não pode... Mas eu acho que a lei já avançou, André, e me corrija se eu estiver errado, mas desde a eleição passada, nós...